Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada terça-feira para você. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje traz o nosso segundo dia de propósito, de revestimento da armadura de Deus. Através desse propósito especial que Deus colocou ao meu coração, eu sei que as pessoas que estão aqui é porque elas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo para se revestir da palavra, da armadura de Deus. Como é importante nós conhecermos quais são as ferramentas, as armas de defesa e de ataque que Deus deixou disponível para cada um de nós. Nós trouxemos ontem a importância de nós conhecermos o mundo que nós estamos inseridos, porque existe sim um mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós somos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos sim estar preparados para as batalhas que nós enfrentamos nessa vida. Não são só batalhas físicas, então são batalhas espirituais que precisam ser vencidas com ferramentas e armas espirituais. Nós vamos dar continuidade em Efésios 6, a partir do versículo 10, hoje meditando no versículo 14. Se você deseja abrir sua Bíblia Sagrada, já abre aí em Efésios 6, capítulo 14, que é a nossa referência de hoje, ok? E eu quero desde já dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, pela decisão de você estar aqui, de continuar com esse propósito e desejar boas-vindas para quem está chegando agora no nosso canal. Ele é recente, o propósito dele é trazermos as instruções que está na palavra de Deus, conhecermos mais profundamente o que Deus nos revelou através das suas escrituras sagradas. É um propósito que Deus colocou no meu coração, então com muita simplicidade, com verdade, com esforço, nós buscamos fazer este ID, que é uma ordenança que Jesus nos deixou, levar o Evangelho, levar a sua palavra para que mais pessoas se conectem com Cristo, se conectem com Deus. E tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, nós sabemos disso. Eu passei muitos anos da minha vida sem conhecer Jesus. E hoje eu sou muito grata e louvo a Deus por esse chamado. E assim também nós possamos apresentar Jesus para outras pessoas. Então o seu like, você se inscrever no nosso canal, ele vai impulsionar para que esta mensagem ela alcance mais vidas, mais almas, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos preparar nossa mente, vamos preparar o nosso coração para nós recebermos o que Deus nos entregou hoje. Assim como o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que a gente não se conforme, não vamos nos moldar com a forma desse mundo, mas vamos buscar ser transformados, renovados pela transformação da nossa mente. Permitir que Deus nos transforme, permitir que Deus transforme a nossa mentalidade para que a gente venha viver a boa, agradável e perfeita vontade dele, porque a vontade de Deus na nossa vida, ela é a melhor para cada um de nós. No Salmo 139, o salmista, ele diz que todos os nossos dias já foram escritos e determinados no livro de Deus. Então que a gente venha buscar ir de encontro ao que Deus tem para a nossa vida. Para isso nós precisamos estar alinhado com o que Ele deixou para cada um de nós. Efésios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Ontem nós trouxemos o cinturão da verdade. Uma primeira arma que nós apresentamos, que o apóstolo Paulo traz aqui, que é o cinturão da verdade, uma arma de defesa. Hoje ele nos orienta a nos vestirmos da couraça da justiça. O que é essa couraça? Essa couraça é aquele traje que os soldados vestiam na guerra. Aqueles trajes geralmente feitos de metal
ou de um combinado de um couro duro que protegia essa região abdominal, protegendo o coração e outros órgãos vitais do nosso corpo. Então, mais uma ferramenta de proteção, de defesa que o apóstolo Paulo nos traz hoje. E o que simbolizava essa couraça da justiça? Ela simboliza a proteção que a justiça de Cristo e a vida justa proporcionam ao crente. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando que a justificação, ela significa nós sermos declarados justos diante de Deus, declarados, nos apresentarmos ao Senhor como se nós não tivéssemos pecados, mas isso não é mérito nosso, não é mérito próprio, é pela fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz. Jesus se sacrificou para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos libertar do mundo. Então, ele nos chama para uma nova vida. A palavra diz que quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos novas criaturas. Nosso caminho, ele muda de direção. E nós passamos a ser reconciliados com Deus, porque nós estávamos no pecado e ao aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos retira do pecado, Ele nos retira daquele lamaçal em que nós vivíamos anteriormente e nos justifica perante Deus. Então é mediante a fé que nós somos justificados ao Senhor, que nós somos apresentados justos a Deus. Então, compreendendo isso, nós passamos a entender melhor o significado espiritual da couraça da justiça, nos revestirmos da justiça de Deus, que nós só conseguimos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nós conhecemos hoje uma arma muito importante e ela nos traz a necessidade de nós estarmos com a vida alinhada com a verdade e a justiça de Deus, sermos íntegros, buscarmos termos uma vida plena, justa, sendo verdadeiros, pautados na verdade. Então esta mensagem hoje, ela nos traz essa instrução muito importante. Eu trouxe aqui hoje, eu gostaria assim, que eu fico preocupada com o tempo aqui para não ficar uma mensagem longa, mas vamos acompanhar, eu vou seguir o que Deus está colocando no meu coração. Eu falei para vocês ontem que eu recebi um direcionamento de Deus e a primeira mensagem que Deus me trouxe para chegar até aqui foi em 1 Reis, deixa eu pegar outra Bíblia aqui, 1 Reis, capítulo 22, no versículo 34, onde a palavra de Deus nos traz o momento da morte do rei Acabe. Ela diz assim: então o homem tensou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O rei Acabe, ele foi conhecido como o pior rei de Israel devido à sua idolatria. Ele se casou com Jezabel, que adorava um deus pagão conhecido como um deus chamado Baal. Então ele morreu na batalha contra os sírios. Como aconteceu? Eu vou resumir rapidamente para a gente entender o contexto dessa história. Ele foi ferido no campo de batalha por causa de uma única brecha que havia na sua armadura. Olha como isso é forte. Foi aqui que Deus falou grandemente comigo. Devido a essa brecha que havia na armadura dele, uma flecha atingiu e matou ele, porque atingiu essa região que é vital, né, na vida do ser humano. E ele morreu no campo de batalha. Ele fez uma aliança com o rei Josafá nesse período, que era o rei de Judá na época. E o rei Josafá orientou o rei Acabe a buscar, consultar a Deus se eles deveriam ir nessa batalha ou não.
Olha que interessante, isso já nos traz uma orientação muito importante. Antes de entrarmos também em alguma batalha, antes de fazermos qualquer coisa e tomar alguma decisão, é importante nós consultarmos a Deus. Às vezes nós estamos entrando em batalhas que não é nossa. Às vezes nós estamos entrando em batalha despreparados. Isso é muito importante para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. E o rei Acabe, ele consultou mais de 400 profetas que ele tinha no seu reino, mas o rei Josafá, o rei de Judá, perguntou: não existe mais alguém para a gente consultar? Porque todos eles diziam que eles poderiam ir para a guerra tranquilos, que eles iriam ter sucesso nessa batalha e iam vencer. E quando ele foi consultar o profeta chamado Micaías, no qual ele dizia que só profetizava coisas ruins da vida dele, o profeta disse o seguinte no versículo 28, diz assim, e disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Então o profeta aqui disse para ele: se tu voltar em paz, vivo dessa batalha, não foi eu quem disse isso. Então ele teve um alerta e teve uma orientação, mas mesmo assim ele foi para a guerra e ele se vestiu de soldado, ele se disfarçou de soldado, ele não foi com seus trajes reais, mas mesmo assim ele foi atingido, porque havia uma brecha na armadura dele. Que lição isso traz para cada um de nós? Isso me traz muito temor, porque ele de fato me traz aqui a importância de me revestir da armadura de Deus, mas principalmente fazer um autoexame do meu altar e de como eu estou perante a Deus antes de entrar em alguma batalha, mas também para continuar a minha jornada cristã, a minha jornada de vida. Então, olha como é importante, O rei Acabe, ele foi morto, ele recebeu uma palavra de Deus, que ele morreria nessa guerra, que ele não voltaria em paz. Então nós trazemos aqui a importância de consultarmos a Deus sempre antes de tomar uma decisão. E a melhor local para consultarmos a Deus é através da Bíblia Sagrada, da oração, de buscar estar na presença dele, conhecer a sua verdade e nos munir da armadura de Deus. Então, que esta mensagem hoje, ela venha nos trazer essa lição importante que nós precisamos para continuarmos essa jornada de fé. Nós vamos agora para o Salmo 91, para finalizar a nossa mensagem. Como nós prometemos aqui, o Salmo 91 é uma oração de proteção, e que a gente não venha fazer isso só enquanto estamos aqui nesse propósito. Esse propósito, ele é uma ativação para nós nos despertar, para nos prepararmos melhor e buscarmos estar mais íntimo de Deus. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o protegerei, eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Enquanto eu declarava aqui o Salmo 91, eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Meditem no Salmo 91. Não vamos só ler
Vamos meditar em cada versículo. Quanta promessa aqui de proteção divina Deus nos entrega, Deus nos dá. Mas Ele nos dá uma condição aqui. Para aqueles que dizem, o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada, é que essas promessas são válidas. Então nós precisamos compreender o que está nas entrelinhas, o que está no cada versículo, para que a gente venha fazer conforme a vontade de Deus. Aqui eu encerro o nosso momento, aqui eu encerro essa meditação. Eu desejo, no nome de Jesus, que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde na tua entrada, na tua saída, onde você entrar, de onde você sair, que os anjos do Senhor estejam sempre ao teu redor, te protegendo, te guardando, em nome de Jesus. Amém? Curta, compartilha, e nós estamos aqui para louvar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém?